Jornal da 93. Está começando o nosso Jornal da 93. Começa agora na 93 FM. Jornal da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista. E os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93. Em Sinop, 7h03. Bom dia para você. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje, quarta-feira, dia 12 de julho de 2017. Com oferecimento de Casa do Pescador na Avenida das Figueiras 329. Telefone 3531-2456. Aliança Construções e Serviços. Há 20 anos na construção civil. Fale com o nosso amigo Celso. 3532-2705 ou 99634-2161. Água Boa Distribuidora, representante exclusiva das águas mineral Buriti Soberana, 3515-0030. Easy Pão Drive-Thru, na rotatória da Catedral, bem no centro, fácil para você. Sabores da Drica, na Rua das Orquídeas 728. Faça seu pedido, 3531-5006. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Nos nossos estúdios, José Carlos Araújo. Bom dia, Zé, seja bem-vindo. Bom dia para você, Kiko. Bom dia aos ouvintes do Jornal da 93. Bom dia, Lobo. Bom dia a todas as cidades que nos acompanham a partir de agora. E mais uma edição do nosso jornal que está prontinho com muitas notícias e informações. Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Kiko Maravilha. Bom dia, José Carlos Araújo e aos ouvintes da 93, principalmente que nos acompanham o Jornal da 93. Estamos aqui mais uma vez para trazermos as notícias. E agora vamos a algumas manchetes de hoje. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. Olha aqui que ouvintes do Jornal da 93. Daqui a pouquinho, 4 pontos, pelo menos 4 ou 5 pontos da BR-163 e 364 estarão interditados para obras. E o gerente de operações da Rota do Oeste fala daqui a pouquinho com exclusividade ao Jornal da 93. Você vai ficar sabendo também que a Assembleia de Mato Grosso discute com o representante do Senado Federal a implementação na Lei Candir, criada há 2 décadas. Exatamente, e a gente vai ter outras informações também. Lá em Sorriso, por exemplo, a empresa Linhas Aéreas Azul atrasou um voo em pelo menos 5 horas ontem. Sabe por quê, Kiko? Teve que fazer uma manutenção de urgência numa aeronave. Olha só. Metade dos pilotos desembarcaram. Pois é, e a gente vai continuar o bate-papo com a Veridiana da SB Coaching, que está promovendo no dia 8 de agosto um grande dia de palestras aqui em Sinop. Exatamente, tem ainda o Lobão, que já está aqui do nosso lado, né, com as notícias policiais. O principal resumo das últimas 24 horas no programa de hoje. Jornal da 93. 7-6, Lobão, já que a gente falou nos principais resumos, o principal resumo do que aconteceu, você chegou logo de manhã cedo falando, rapaz, mas que roubalheira desgramada de ontem para hoje. Foi isso mesmo, Lobão? É verdade, Kiko. Bom dia para você mais uma vez. Bom dia, José Carlos Araújo, aos nossos ouvintes. Na verdade que muitos roubos aconteceram na cidade de Sinop. Foram vários assaltos. Agora eu vou dizer, o assalto mais violento que teve foi com a violência mesmo. Um homem de 36 anos de idade, é morador do Jardim Imperial. Ele vende lingeries e joias. Até aí tudo bem. Ele vende as lingeries e vende as joias. De repente ele recebeu uma ligação no aparelho celular dele. Um homem identificando lá, passando o nome, dizendo, eu preciso comprar joias, cara. Você vem aqui em tal lugar, onde você está? Falou, estou em casa. Aonde? Aqui no Imperial. Ele falou, preciso comprar umas joias, então precisa ir, porque minha esposa tem que comprar umas joias. Ele falou, pode vir, estou em casa. Onde que é mesmo? Ele falou o endereço. O cara chegou lá, rapaz, com a Hilux, conversou com ele, de repente rendeu ele, colocou dentro do automóvel dele, um Classic, um GM Classic, colocou no porta-mala. Tinha 2 homens e uma Hilux, um dos homens que saiu da Hilux pegou a boleia do carro do homem, né? Do jovem de 36 anos de idade, levou até as proximidades da Estrada Selene, deixou ele trancado dentro do porta-mala. A todo instante, segundo ele disse para a polícia, está também confeccionado o boletim de ocorrência, que teoricamente alguém ligava e falava com a mulher por nome de Camila.
Sabe qual foi o prejuízo desse homem? 150 mil reais. Entre lingeries e joias. Mas para você levar um prejuízo em joias de 150 mil, não são muitas joias. Depende dos anéis, das correntes, exatamente. entendeu? Das brilhantes. Depende. De repente não é uma quantidade muito É a grande. qualidade. É a qualidade. Mas em valores é muita coisa. Nossa Deixou Senhora. ele trancado dentro do porta-mala do carro e os homens tomaram rumo ignorado. Ele conseguiu escapar. Procurou a polícia. Ele disse aos policiais civis o seguinte: olha, eu tenho que trabalhar uns 2 anos, gente, para tirar esse prejuízo. 150 mil reais. Graças a Deus que não o mataram, né? E foi levado uma Hilux agora no final de semana, ali na região da Balsa, novamente, na Estrada Atlântida, durante um assalto. Né? Na verdade, foi uma coisa de cinema. Os caras roubaram uma Hilux branca aqui em Ipiranga do Norte em dezembro, dia 19 de dezembro. Aí praticaram diversos assaltos, segundo informações da DERF. Praticaram diversos assaltos na região norte do estado de Mato Grosso com essa caminhonete roubada branca. Foram até a Estrada Cruzeiro do Sul, que fica na Gleba Mercedes 5. Lá, capotaram a caminhonete. A polícia recebeu a informação. Quando chegou lá, já estava só a caminhonete. Os bandidos tinham fugido. Eles roubaram primeiro, sequestraram primeiro o proprietário de um caminhão, motorista de um caminhão, a esposa e um filho pequeno. Seguiram até determinado local, na divisa de Tabaporã. Lá, roubaram um Palio Verde. Abandonaram o motorista amarrado, depois ele conseguiu soltar e avisar a polícia onde é que estava. Na sequência foram até a Atlântida, onde fica a balsa ali, e levaram uma Hilux prata, deixando o Palio prata ali no local. Então pode ser o mesmo veículo que está sendo que foi utilizado ontem, pode ser o mesmo que está sendo utilizado por esses ladrões em outros assaltos aí. Que coisa. Tem fundamento, né? Que coisa, Uma rapaz. Hilux prata. É. Coisa de cinema, não é? Exatamente. Pra mim entender essa história aí, meu amigo, agora eu fiz um resumo aqui, mas pra mim entender, eu bati um papo com o pessoal ali, nada, umas 2 horas. Exatamente. Olha pra você ver, um homem tem um comércio no bairro Boa Esperança. Ontem foi terça-feira, o fato ocorreu na segunda-feira à noite. Ele só foi registrar o boletim de ocorrência apenas ontem às 8 da manhã. Ele estava já no fechamento do seu comércio. Chegaram 2 homens em uma moto e um dos homens, o homem da garupa, falou: você tem carne aí? Ele falou: tem. Aqui é que tem carne, aqui é um comércio. Aqui um açouguinho, um mercadinho. Falou: opa, quando ele foi comprar a carne, o cara sacou de um revólver. Médio não, mas... Exatamente, sacou de um revólver e anunciou o assalto, levando uma quantia considerável em dinheiro. Ao sair do estabelecimento, o homem sacou do revólver e efetuou um disparo contra a vítima. Que coisa. Passou muito próximo da cabeça dele o tiro. Deu um tiro lá pra assustar mesmo, entendeu? Atirou, ele ficou quietinho, ficou tão assustado que só foi registrar o boletim de ocorrência ontem às 8 horas da manhã. O fato ocorreu na segunda-feira, Rapaz. lá no bairro Boa Esperança. O cara levou uma quantia em dinheiro, os policiais perguntaram quanto que levaram. Falou: olha, eu não sei, eu tava fechando o caixa, ia contar quanto eu tinha feito a grana, entendeu? Uma jovem também, adolescente, 16 anos de idade, no último dia 8, ela disse para a mãe e para a irmã: eu vou na casa do namorado. Menina, tu tem namorado? Tenho. Onde que ele mora? 30 quilômetros pra frente do Camping Clube, numa fazenda. 16 anos, né? Fazer o quê? Ela foi, desde o dia 8, até hoje não apareceu. E um detalhe, a família não conhece o namorado, tenta o contato com ela através do telefone, só dá na caixa de mensagem, não conseguiu nenhum contato e nenhuma informação. Essa menina desapareceu desde o dia 8, disse para a mãe e para a irmã, que iria na casa do suposto namorado, que ficava a 30 quilômetros ali do Camping Clube, ou seja, é difícil, né? Até agora não consegue contato. O namorado morava em uma área rural. A polícia já está investigando para tentar localizar essa adolescente de 16 anos de idade. Também ontem, por volta de 21 horas, uma senhora de 45 anos de idade estava chegando na residência dela, no Jardim das Oliveiras. Quando foi abrir o portão, chegaram 2 homens em uma moto. Sacou de um revólver e apontou direto para o filho menor de idade. Falou: se você reagiu, estoura o miolo dele. Nossa. Tá escrito desse jeito no B.O. Se você reagiu, estoura o miolo dele. Entrega o aparelho celular. Ela entregou um tablet e um aparelho celular. O aparelho ela pagou recentemente R$ 1.499, R$ 1.500, né? Pagou no aparelho celular. Ela entregou ontem de mão beijada para 2 bandidos por volta de 21 horas, quando ela chegava na residência dela no Jardim das Oliveiras. Rapaz, vou falar uma coisa pra você. É uma covardia de apontar uma arma pra qualquer pessoa. Agora, apontar pra uma criança e falar pra mãe... Se tu reagiu, ou entrega ou estoura o miolo. Hã? Rapaz, isso aí Difícil, né? Triste, lamentável. É o que tínhamos do setor policial, vários acidentes, graças a Deus, sem vítimas fatais, né? Que é o mais importante. Por falar em acidente, aquele rapaz que se envolveu no acidente com o ônibus, lá o ônibus escolar, ele perdeu a perna, né? A perna foi amputada. Teve que ser amputada. Eu não sei se eu mostrei a foto pra vocês. Não, eu vi, cara. Não pode ser divulgado, mas assim, Nossa. Realmente foi um estrago muito grande. E ele, olha, outra coisa, ele viveu de novo, viu? Viveu de novo. Viveu de novo. Pode Chegou rezar morto, aquele homem lá.
Pode rezar. Foi um acidente sério, gravíssimo, e ele acabou perdendo a perna, né? Que situação, né? Se eu não me engano, esse ano é a segunda pessoa que foi... Teve um que ficou com as duas, né? Não sei se vocês concordam comigo, José Carlos, entendeu? Depois que prendeu aquele homem de Sorrir, diminuiu a questão das drogas, né, cara? Parece que deu uma acalmada, né? Né? O Barão... O Barão da tem- droga. Deu uma tranquilizada, né? deu uma tranquilizada. Deu uma tranquilizada. Essa semana eu não vi ainda. Então, exatamente. Os roubos tinham dado uma acalmada, mas a rapaziada estão duros, esses vagabundos pé peludo, de ontem pra hoje eles fizeram limpa aí e roubaram várias coisas. Toca a bola vocês daí no Jornal da 93. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Se não tem droga, e a gente geralmente sabe que o furto é para abastecer a droga, para consumo de droga, essa coisa toda, ou para compra ou para comercialização. Se o barão da droga foi detido, não tem mais a droga circulando, você vai roubar para quê? Não, mas não era só o Barão da Droga, tinha outros também tem. Sim, Outros barõezinhos aí, mas né? é peixinho bem menorzinho, né? com certeza. O tubarãozão grande caiu, né? Mas tem muitos parceiro? lambariz. E tucunarés, tem bastante. Você sabe que lambari a gente pega na redinha para pescar peixe grande, né, parceiro? Exatamente. 7 horas 13 minutos. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. E agora vamos dar um giro com os nossos correspondentes. Correspondentes 93. Em conexão com o Nortão. Olha, lá em Sorriso, um voo da Linhas Aéreas Azul, estava pronto para sair do aeroporto municipal lá de Sorriso. No entanto, o comandante pediu para esperar um pouquinho, porque precisava fazer uma manutenção com urgência. Metade, né, de quem estava no avião falou, eu não vou embarcar mais. E demorou 5 horas essa manutenção para decolar. Bom dia a todos os ouvintes aqui do Jornal da 93. Agora a notícia aqui do Aeroporto Regional de Sorriso. A Azul decolou com 5 horas de atraso e com metade dos passageiros. Após várias horas de atraso, devido a uma manutenção não programada na aeronave, o avião da empresa Azul Linhas Aéreas decolou logo após o meio-dia para fazer o voo Sorriso-Cuiabá. A decolagem estava programada para ocorrer por volta das 8 horas da manhã de ontem. Segundo informações, o avião decolou precisamente às 12 horas e 20 minutos e pousou em Cuiabá em segurança às 13h25. Segundo a assessoria da Azul, a aeronave apresentou um problema técnico ainda em solo e, para a segurança de todos os ocupantes, a sua decolagem foi abortada. Antes de serem liberados para o desembarque, os passageiros chegaram a ficar por cerca de 1 hora no interior da aeronave, sendo orientados a desistirem do voo ou aguardarem o final da manutenção não programada. Horas depois, os passageiros que continuavam no aeroporto foram novamente orientados a entrar no avião e este novamente não apresentou as condições necessárias para a decolagem, obrigando os passageiros a ficar por um longo período no interior do avião até que as perspectivas do voo ocorressem com segurança. Com a demora dos 70 assentos que a aeronave possui em sua capacidade, apenas 40 passageiros optaram em prosseguir no voo. Então, está aí informações para você deste caso que ocorreu aqui em Sorriso através da empresa Azul Linhas Aéreas, aí, que dificultou 5 horas de atraso e metade dos passageiros voaram nesta aeronave que apresentou problemas antes de decolar. De Sorriso, Wesley Tecchio para o Jornal da 93. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. Tem uns 40 corajosos ali, rapaz. Você imagina o seguinte, né? Vamos decolar. Não, peraí, não vai dar não. Vamos ter que fazer uma manutenção, apertar uns parafusos ali. Espera um pouquinho aí. Espera um pouquinho aí. E aí agora tá pronto, aí de repente falou, não, peraí. Não tá mais pronto ainda Segura não. um pouco. Mais um pouco, tem que apertar uns outros ali. Rapaz, vou falar pra você, eu já tenho medo de voar numa situação dessa aí. Eu acho que eu fazia igual. Eu ficaria. Falei igual os caras. Só 40 passageiros foram. E eu não embarcar mais não. Falar, não, velho, deixa pro próximo voo aí. A gente Exatamente. vai, a gente dá um jeito. Ó, 7 horas e 17 minutos. Brincadeiras à parte, o gerente de operações da Rota do Oeste, Wilson Ferreira, fala agora ao Jornal da 93 para explicar que diversos pontos da BR, então atenção você que vai viajar aí, tá? Diversos pontos da BR 163 e da 364 estarão em obras daqui a pouco. Ele cobra atenção
e paciência dos motoristas, como explica a repórter Raquel Ferreira, da capital do estado, Cuiabá. Wilson, quantas frentes de trabalho estão previstas esta semana para a BR-163 entre Sinop e Cuiabá? Estão previstas 5 frentes de trabalho. Em 4 municípios diferentes tem essa demanda esta semana. O cronograma de obras da Rota Oeste prevê 3 equipes atuando durante o dia e 2 no período noturno. A intensificação desses serviços tem o objetivo de aproveitar o tempo seco e a celeridade do serviço de recuperação superficial e profunda, além da manutenção rotineira realizada na rodovia. Como fica o tráfego nessas regiões com obras? Nós trabalhamos com pare e siga, com liberação de fluxo a cada 15 minutos e paralisação outros 15. Então, ressaltamos para os usuários que respeitem a sinalização e sigam as orientações sempre das equipes que estão em campo. E em quais pontos esses serviços vão ocorrer? Na BR-163, entre Cuiabá e Rosário Oeste, o trabalho diurno será de 6 às 16h30, no trecho de abrangência de Jangada. À noite, de 19 às 4h30 da manhã, as equipes estarão posicionadas entre Jangada e Rosário Oeste. No norte da BR-163, os serviços são realizados de 7 às 17 horas nos segmentos Diamantino e Novo Mutum. E Wilson, como que o motorista pode identificar onde vão ser esses pontos de interdições e quais horários eles vão ocorrer? Tem algumas formas fáceis de identificar. Uma delas, nossa central 0800 065 0163, que tem as informações atualizadas do tráfego hora a hora ou qualquer momento que entrar em contato. Tem alguma dica que você dá para quem vai pegar a estrada, Wilson? Cuidado sempre, respeito à sinalização e principalmente nos trechos onde estão acontecendo as obras, respeitar quando é liberado principalmente a obra, porque algumas pessoas invadem próximo aos cones pensando que vai ganhar tempo e no final pode causar um grande acidente ao longo da rodovia. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. A dica é, né, Zé? Se você for pegar a BR que está em obras, já saia de casa sabendo que você vai ter o pare e siga, tenha paciência. Exatamente. Não vai querer, e depois não vai querer descontar também. Depois que você passar lá, descontar ou ganhar tempo aqui. Em outros motoristas lá, até porque a velocidade não combina, né? Não combina. Então, assim, tem que ter muito cuidado. E ele deixou muito bem claro, né? Respeite, pare um pouquinho, espera um pouco, porque é rápido, né? Gente, muito rápido. Fazendo um levantamento dos acidentes, a gente teve vários acidentes gravíssimos esse ano. Nós estamos ainda no mês de julho e vários acidentes aconteceram ao longo da BR-163, 364 e também nas MTs. Zé, se os motoristas respeitassem a velocidade e não fossem imprudentes, eu não digo 100%, mas 80% desses acidentes não teriam acontecido. Com certeza. A maioria é imprudência, né, Kiko? E a gente pode até citar alguns casos aí. Por exemplo, caminhoneiros que tombaram seus veículos. Teve um caso recente agora aqui em Sinop. Os 2 motoristas disputando ali espaço na BR-163 para ver quem é que chegava primeiro, quem passava primeiro, e um acabou tirando o outro, dando um prejuízo muito grande numa carga de banana que veio do Pará e estava vindo aqui para Cuiabá. Então, assim, são diversos casos. E esses casos não terminaram bem, né, Kiko? Motoristas já morreram, já teve as suas vidas ceifadas. Então, assim, os estragos são grandes. Então tem que ter muito cuidado e muito respeito. Respeitar limite de velocidade, respeitar a faixa de ultrapassagem ou não ultrapassagem, respeitar a sinalização, isso vai evitar que vidas sejam ceifadas nas nossas BR. 7h20. Tá na hora da gente saber sobre a cotação agrícola no Jornal da 93. Agora, cotações agrícolas. Vamos começar com o boi. O CPEA de Colíder traz a seguinte cotação pra gente. O boi gordo está cotado pelo CPEA de Colíder a R$ 116,12 @ à vista e R$ 117,03 @ a prazo. O CPEA não tem a contação da vaca, mas para a capital do estado sim. Em Cuiabá, na capital do estado, o CPEA tem a seguinte cotação. O boi gordo está cotado a R$ 116,49 @ à vista e a prazo R$ 117,40. Já a vaca gorda está cotada em Cuiabá a R$ 111,04 à vista e R$ 111,91 a prazo. Já o IMEA traz pra gente a cotação da soja. Em Ipiranga do Norte, a soja está cotada a R$ 56,50 a saca de 60 quilos. Em Lucas do Rio Verde, R$ 57,50. Em Nova Mutum, melhor preço, R$ 58,00 a saca de 60 quilos. Em Sinop, R$ 56,30 e em Sorriso, R$ 57,00. Já o milho, segundo o IMEA, para Sinop, R$ 12,40 a saca.
de 60 quilos. Em Sorriso, R$ 12,70 a saca. Lucas do Rio Verde, R$ 13,40 a saca. E em Nova Mutum, a R$ 13,50 a saca, o melhor preço. E comparando as cotações entre estados, comparando Mato Grosso com Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina, nós temos a menor cotação entre todos esses estados, tanto para o milho, que está cotado em média a R$ 14,36 a saca, quanto para a soja, que está cotada a R$ 58,55 aqui no Mato Grosso. O melhor preço da soja no Brasil está na Bahia, R$ 65,00 a saca. E o milho também na Bahia a R$ 31,88 a saca. Como vai o tempo e a temperatura? Previsão do tempo 93 FM. Confira agora no Jornal da 93 a previsão do tempo para esta quarta-feira, dia 12 de julho. Para as cidades de Sinop, Sorriso e Lucas do Rio Verde, o dia será de sol com poucas nuvens e não há possibilidade de chuva, com temperatura máxima na casa de 34 graus e mínima 19 graus. Já para Nova Mutum, o dia também será de sol sem previsão de chuva. A temperatura máxima será de 33 graus e mínima de 18 graus. Esta é a previsão do tempo. Dani Schneider para o Jornal da 93. Previsão do tempo 93 FM. 7h24. Jornal da 93. O repórter José Carlos conversou com a diretora da SB Coaching, a Veridiana Cavalieri, sobre o grande evento no próximo dia 8, que fala sobre hoje o terceiro palestrante renomado nacionalmente, que é o Vilela da Mata. Vamos ouvir o que o José Carlos conversou com a Veridiana. Veridiana, a palestra acontece no próximo dia 8 no Dante de Oliveira. Será um grande evento realizado aí pela RB, ou melhor, SB Coaching, né? Um evento que com certeza vai abranger diversas áreas, né? Na área de economia, como você disse, em outras áreas também. E nós temos um terceiro palestrante aí, o Vilela da Mata. Como obter negócios competitivos e também duráveis. Também será um grande tema. Um grande tema, e eu posso afirmar para você com certeza, se existe uma pessoa que foi capaz de mudar a minha forma de pensar e olhar para o mundo de uma forma diferente, vendo oportunidades e não problemas, foi Vilela da Mata. Isso na área profissional? Na área profissional. Eu conheci Vilela, eu comecei a estudar coaching há 5 anos atrás e eu tinha meus grandes sonhos, mas não tinha ideia de como realizá-los. E Vilela e a sua esposa, né, Flora Vitória, são donos da Sociedade Brasileira de Coaching, trouxeram coaching para o Brasil, e ele tem uma capacidade muito grande de fazer você perceber aquilo que você não sabe ainda, aquilo que você não percebe, o potencial do seu negócio, o seu potencial. Ele é um coach renomado. Às vezes você tem um potencial, você não consegue despertar aquilo, ou seja, olhar e enxergar aquilo diretamente, e ele faz com que essas pessoas despertem aquele potencial que tem, mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Ele é um coach, né? Um coach de verdade. E quando a gente fala, por exemplo, de atletas, vamos falar de Ayrton Senna. Ayrton Senna bem-sucedido. Atletas bem-sucedidos, vamos falar de Bolt, vamos falar de Vitor Belfort. Ele deve dar uma série de exemplos, né? Exatamente. De pessoas bem-sucedidas. Bem-sucedidas. E quando a gente fala em pessoas bem-sucedidas, essas pessoas têm por trás delas um grande técnico. E é isso que ele é. Um grande coach, um grande técnico. E Sinop realmente é lisonjeada porque ele não sai de São Paulo. Ele geralmente tem uma agenda forte em São Paulo e geralmente não sai, mas vai vir nos atender porque o trabalho que nós fazemos junto à SB Coaching do Brasil é grandioso. Sinop é uma cidade maravilhosa e ele vai vir nos prestigiar neste evento. Tá certo. Vilela da Mata, qual será mais ou menos o horário previsto para a palestra dele? Provavelmente na parte da tarde. Nós teremos muitas coisas na parte da tarde para envolver o empresário, o líder e as pessoas lá, mas provavelmente na parte da tarde, Vilela da Mata e Clóvis Barros Filho. Tá certo. O evento será no Dante de Oliveira. Do Dante de Oliveira. Garanta já seu ingresso, né? www.ondaysinop.com.br. Um evento único. Eu garanto para você que Sinop, olha, vai ficar na história, viu? E será no dia 8 de agosto. 8 de agosto. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. 7h27. Ontem o Senado aprovou a reforma trabalhista. Depois de
muita discussão, protesto, a luz apagou, teve marmita dentro do Senado, enfim, a reforma foi aprovada. E fica algumas dúvidas em algumas pessoas sobre essa reforma trabalhista. O Zé Carlos, com a nossa equipe de jornalismo, fez um trabalho bem bacana para a gente detalhar para você, passo a passo, principalmente as principais modificações. Uma das perguntas é: a reforma ainda pode sofrer alguma modificação depois dessa aprovação? Exatamente, Kiko. São perguntas de internautas, né, que fizeram exatamente a Folha do Estado, e a Folha do Estado resumiu exatamente essas perguntas, dando respostas curtas e aquilo que as pessoas querem saber. A reforma ainda pode sofrer modificações? Sim. Um acordo feito entre governo e parlamentares prevê que alguns pontos polêmicos sejam votados por Temer ou modificados por meio da medida provisória. Esse acordo foi anunciado pela primeira vez no relatório do Senado do senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, que sugeriu alterar 6 pontos. Tá? E aí fica a seguinte pergunta: o que diz quem é a favor da reforma? Os senadores que votaram a favor. O governo e defensores da reforma afirmam que o projeto modernizam as leis trabalhistas. E aí fica a resposta de quem é contrário. Exatamente. O que diz quem é contra a reforma trabalhista? A oposição afirma que a reforma retira, Kiko, todos os direitos dos trabalhadores. E isso a gente está acompanhando aqui nos bastidores. Muitos funcionários preocupados. E agora nós vamos colocar como força de lei. Vamos começar pelo seguinte. Primeiro, Zé Carlos, acordo coletivo com força de lei, que é um dos principais pontos dessa reforma. Um dos principais pontos centrais da reforma é que os acordos coletivos de trabalho definidos entre as empresas e os representantes dos trabalhadores poderão se sobrepor às leis trabalhistas definidas na CLT, a consolidação das leis de trabalho. O texto lista alguns pontos específicos em que isso valeria, que dizem respeito também à jornada de trabalho e salário, por exemplo, Kiko. O que não pode mudar? O texto define uma lista de pontos da CLT que não podem ser retirados ou mudados por convenção coletiva. Não pode ser alterado normas de saúde, segurança e higiene do trabalho. Não pode ser mexido também no pagamento do FGTS, 13º salário, seguro-desemprego, salário-família, que são benefícios da Previdência. Fica de fora ainda o pagamento do adicional por hora extra, licença maternidade de 120 dias e aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Sobre a jornada de trabalho. A jornada de trabalho pode ser negociada, observando os limites da Constituição. Hoje a jornada poderá, ou padrão, melhor dizendo, é de 8 horas por dia, com possibilidade de 2 horas extras. A jornada semanal é de no máximo 44 horas. Outra modificação também é na jornada parcial. Atualmente, a lei prevê jornada máxima de 25 horas para a semana, sem hora extra nessa modalidade. A reforma cria 2 opções: contrato de trabalho de até 30 horas semanais, 100 horas extras, ou até 26 horas semanais com 6 horas extras. É o que mudou. Hoje, o trabalhador, neste período ou nesse tipo de jornada, tem direito a férias proporcionais de no máximo 18 dias. E a proposta prevê 30 dias de férias. E ainda, a reforma também oficializa a jornada 12 por 36, em que o funcionário trabalha 12 horas e folga 36 horas seguidas. Esse, porém, é um ponto que o relator Ricardo Ferraço sugeriu que seja modificado pelo presidente Michel Temer. E também muda a questão do intervalo para o almoço, né, Zé? Exatamente. O intervalo dentro da jornada de trabalho, Kiko, ela poderá ser negociada desde que tenha no mínimo 30 minutos, né, nas jornadas maiores, que 6 horas. O tempo mínimo atualmente é de 1 hora, apesar de constatar aí no texto final aprovado, esse trecho também pode ser vetado por Temer, o próprio presidente. Em seu parecer, Ferraço disse que a discussão sobre o intervalo não está madura e que pode prejudicar as condições de trabalho. Vamos falar agora sobre uma situação que estava todo mundo falando, a questão das férias. As férias, ela pode, a partir de agora, pelo novo projeto, ser dividida em 3 períodos. Nenhum deles pode ser menor do que 5 dias corridos. E um deles deve ser maior que 14 dias corridos. Além disso, as férias não podem começar no dias antes de feriado ou do descanso da semana. Por exemplo, eu vou sair de férias, aí eu não posso sair de férias na sexta.
Eu tenho que ser de férias na segunda. Na segunda-feira. Porque eu não posso perder o sábado e o domingo, que seria meu dia de descanso. E eu posso dividir em 3 etapas. Isso é negociável entre o funcionário e a empresa. Eu posso negociar, por exemplo, aqui com a 93 FM. Ó, eu quero 10 dias agora, em julho. Eu quero 10 dias em setembro e eu quero 10 dias em dezembro, dá os 30 dias. Ou eu quero 15 dias agora, 15 dias lá, ou eu quero uma semana agora, o restante lá. Aí fica a questão de negociação das empresas. Olha, a reforma cria também um trabalho itinerante que permite a contratação de funcionários sem horários fixos de trabalho, ganhando de acordo com o tempo que trabalharem. Nesse caso, o funcionário não tem a garantia de uma jornada mínima. Se for chamado pelo patrão para trabalhar por 5 horas no mês, recebe apenas 5 horas trabalhadas. Se não for chamado, não recebe absolutamente nada, que já complica também. Além do pagamento pelas horas, ele teria direito ao pagamento proporcional de férias, fundo de garantia por tempo de serviço, INSS e também o 13º salário. Profissões que têm uma legislação trabalhista específica, como aeronautas, não podem estabelecer o contrato itinerante. Ferraço também sugeriu que isso seja votado por Temer e regulamentado por medida provisória, que deve conceder salvaguardas necessárias para o trabalhador e talvez delimitar setores em que esse tipo de jornada vai ser permitido de acordo aí com o seu relatório. Vamos dar um exemplo dessa questão da jornada intermitente que fica até bacana para a gente poder colocar. Por exemplo, nós temos uma lanchonete e o meu fluxo de movimento é maior na sexta e no sábado. Segunda eu não abro. Terça, meu movimento é fraco, quarta é fraco, mas aí na quinta, sexta e sábado, meu movimento é muito bom. Aí eu precisei do funcionário. Aí eu preciso do funcionário. Aí, por exemplo, eu contrato o José Carlos Araújo. José, eu preciso contratar você, mas eu só preciso de você na quinta, sexta e sábado. De tal hora a tal hora. Aí você acerta lá com o patrão, beleza. Aí, por exemplo, aconteceu de alguma coisa, ele não abriu naquela semana. Zé, essa semana eu não vou abrir, beleza? Você não vai receber a quinta, sexta e sábado. Você só recebe os horários trabalhados. Essa é a jornada intermitente que se consta. Questão de gestante. A reforma trabalhista prevê a possibilidade da grávida trabalhar em condições insalubres, né? Ou seja, que podem fazer mal à saúde, com barulho, calor, frio, radiação em excesso, desde que a insalubridade seja de grau mínimo ou médio e que aquelas que apresentam um atestado médico permitindo. Atualmente, isso é proibido. No caso em que a insalubridade for de grau máximo, a grávida continua impedida de trabalhar no local, tendo de ser transferida para outra função. Né? Mulheres que estão amamentando poderão trabalhar em locais insalubres, independente do grau, desde que tenha o atestado médico. Hoje isso não é permitido. Ferraço propõe que isso também seja modificado por Michel Temer e seja alterado. Exatamente. Home office. A reforma regulamenta ainda o teletrabalho, viu, Kiko? E os ouvintes 93. Trabalhar em casa, né? É conhecido como home office, né? Você pode trabalhar em casa. Quando o funcionário trabalha à distância, né, de sua casa, por exemplo. Ou trabalha na sua casa. Entre outras medidas, ele também determina que o home office deve constatar no contrato de trabalho, assim como as atividades de trabalhador, e que a jornada do funcionário, nessa situação, não tem limite máximo definido por lei. O contrato deve estipular que quem é de responsabilidade pelos custos e manutenção do material usado no trabalho. E para a gente fechar, terceirização. Em março, o presidente Michel Temer sancionou o projeto de lei que libera a terceirização em qualquer atividade da empresa. A proposta de reforma trabalhista também trata da questão complementar à nova lei, para evitar que trabalhadores sejam demitidos e, em seguida, recontratados como terceirizados pelas mesmas empresas. O texto da reforma determina que é necessário esperar no mínimo 18 meses para poder contratar novamente o mesmo empregado. Ou seja, vamos dar um exemplo. Eu e o Zé Carlos abrimos uma agência de notícias, nós dois aqui. Aí a rádio quer nos contratar, só que não quer ter os encargos, não quer pagar mais o FGTS, enfim, acabar os encargos. Ok, que eu vou fazer um acordo com você e com o Zé, eu vou demitir vocês dois, e aí eu vou contratar a empresa de vocês para prestar serviço aqui para a emissora. Ela só pode fazer isso, ela nos manda embora, mas só pode contratar a nossa empresa depois de 18 meses. Exatamente. Para evitar que funcionários sejam demitidos em massa e seja contratado outras empresas, enfim. E uma situação que estava pegando bastante em cima disso aqui era a questão da terceirização fim. Era permitido somente algumas coisas. Agora, pela lei, não. É permitido você terceirizar tudo, inclusive a área educacional.
É o que a gente observa, né, que é que mudou muita coisa realmente. Mudou muita coisa e que pode mudar ainda, né? Com essa reforma aí. Então, assim, pode ter ainda outros pontos, né? Outros pontos que interessam ao trabalhador, outros pontos que interessam não interessam. Também, exatamente, ao empregador. Nós vamos fazer o seguinte, no sábado, no nosso 93 Entrevista, nós vamos tirar todas as dúvidas dessa questão trabalhista. Se você tem alguma dúvida, já anota o nosso WhatsApp aí, 996990093. Durante essa semana no jornal a gente vai dar o nome do nosso entrevistado aqui, passar o nome do nosso entrevistado, para a gente sanar toda e qualquer dúvida a respeito dessa reforma trabalhista, que não tenha dúvida, vai ser sancionado pelo presidente hoje, nas primeiras horas da manhã, porque foi ele que encaminhou isso para a Câmara e para o Senado. Foi aprovado ontem, com 68 a 69 votos favoráveis, foi aprovado e vai ser sancionado e deve começar a entrar em vigor ainda esse ano o mais rápido possível. Por isso, a gente precisa tirar algumas dúvidas para que não fique nenhuma dúvida para você, trabalhadores. Se você tiver qualquer questionamento, né, Zé, pode encaminhar para a gente aí, 96990093. Nós vamos separar aqui para tentar sanar essa dúvida para vocês. Tá certo. Vamos embora, né, Kiko? Bora. Terminou mais um Jornal da 93, a gente tá indo embora. Obrigado a todas as cidades que nos acompanham, a você que acompanha também pela internet, através do rádio 93fm.com.br. Em hora, nossas informações, trazendo aí os boletins diários da 93, e amanhã a gente tá de volta às 7 horas em ponto. 7h38, nosso Jornal da 93 fica por aqui. Informação com credibilidade